E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, família, vamos trocar uma ideia hoje sobre um probleminha que é muito típico agora no inverno, que são aquelas chuvas rápidas, que podem causar um medo excessivo dos cães às chuvas. É preciso que a gente lembre que o cão domesticado, ele perde um pouco da sua essência. Aquela essência mais selvagem, aquela essência mais independente. Tá? Então eles ficam muito suscetíveis às variações da rotina e do ambiente dele. O que causa temor no cão, na chuva, não é a água. Porque a água ele está habituado. É a água que ele ingere, a água na qual ele é banhado, é uma mangueira que ele vê sendo usada. Tudo bem que existem cães que gostam mais de banho, outros que gostam menos, mas ele está familiarizado. O que assusta o cão numa chuva são os trovões, o clarão de um possível relâmpago, tá? E a força e o volume de água que cai. Ainda mais se você tem um telhado que depende de laje, ou é um telhado de cimento, um telhado de chapas de alumínio, que faz um barulho mais causa temor no cão. O medo é muito perigoso aos cães. Tá? Existem cães que eles cometem um suicídio involuntário. Né? Por que a gente fala de suicídio? Porque ele realmente procura fugir e se afastar de uma maneira muito rápida do ambiente onde ele se encontra. E assim como a gente já narrou no caso de fogos de artifício, de cães que pulam a varanda, pulam a janela na intenção de fugir e acabam morrendo, por isso que a gente chama de suicídio, em caso de chuva também. Existem cães que por vezes estão na corrente e resolvem pular de volta pela janela ou por cima de um murinho e acabam ficando enforcados, que saem disparada portão afora, ou que se estão presos em algum lugar começam a se bater violentamente contra as portas. E existem casos de cães que têm paradas respiratórias, tamanho o temor deles. Como eu falei, o medo ele vem dos clarões, dos relâmpagos que causam também uma descarga elétrica, do barulho dos trovões, o volume de água que cai. E é importante que a gente transmita a ele que, ainda que não seja rotineiro, o ambiente no qual ele está se envolvendo é um ambiente normal e seguro. Mais uma vez eu lembro, família, quando a gente começou com o canal, o que a gente quis desmistificar era a questão do condicionamento do cão. E isso tudo começa com o comportamento do seu tutor. A gente não precisa condicionar o cão a uma maneira robótica. A gente precisa entender o cão, para a gente entender o que ele precisa e o que ele está sentindo. E dessa forma, sabe-se que a energia do seu líder influencia no comportamento do cão. Então, se eu começo a ter um caso de uma chuva muito forte e eu começo a ficar assustado, o meu cão vai ficar assustado. Se eu começo a demonstrar para o meu cão um sentimento de pena, de compaixão, de dó, ele vai se fragilizar ainda mais e vai associar que esse novo ambiente ao qual ele está exposto é um ambiente nocivo. Isso vai fazer mal a ele. É muito importante lembrar a importância do canil na casa daqueles que possuem cães de porte médio a grande que vêm nos... Vocês já conhecem, é só verificar na playlist do nosso novo canil. Mas independente da estrutura que você tenha, é importante que você tenha um espaço protegido e seguro, além de ser confortável o seu cão. Protegido de um sol excessivo, de ventos, principalmente em épocas de chuva e frio, de chuva, lugares que não empossem, que ele possa estar na área abrigada, caso ele precise de circular, ele possa circular numa área tranquila e higiênica para ele. Porque se a gente deixa o nosso cão suscetível a todas as intempéries, o nosso cão pode adoecer, ele pode se machucar, ele pode se traumatizar. Tá? E assim, o nosso cão ele apresenta características comportamentais para isso, né? De que ele está com medo, de que ele está assustado. Respiração ofegante, coração acelerado, nariz quente, salivação, o rabinho entre as pernas, cabeça muito baixa com as orelhinhas abaixadas e tremor nas patas traseiras.
Esses normalmente são os sintomas que a gente percebe, né, de um cão que está com medo de algo. Cão com medo de alguém, ele se afasta, né? Mas o cão, quando ele está com medo de alguma coisa que está ao redor dele, ele não consegue se afastar. Então, por vezes, ele começa a correr em círculos, ele começa a correr de um lado para o outro. Ele tem um comportamento desorientado. E é importante a gente perceber isso e reverter. De que maneira nós podemos reverter? Primeiro, demonstrar tranquilidade ao nosso cão. Não adianta a gente agarrar, dar carinho nesse momento, que a gente está potencializando o medo. Então, o que a gente pode fazer? Ele tem um canil? Vamos levá-la até o canil. A gente pode ficar um pouquinho com ele, para ele se sentir um pouco mais protegido. E depois nós nos afastamos. É uma tempestade, é uma chuva que tem muito trovão, que tem muito relâmpago. Vocês podem usar aquele advento que a gente apresentou para vocês, que é muito simples, como no caso dos fogos de artifício. Algodãozinho molhado em óleo mineral no canal auditivo do nosso cão. Não é para afundar, é para tampar. Isso vai abafar o barulho dos trovões e vai trazer tranquilidade. E esse canil, esse cantinho onde ele fica, às vezes é uma casinha de madeira na varanda, às vezes é um quarto dentro de casa, às vezes é um canil do lado externo. Tem a caminha dele, um brinquedo que ele goste, o potinho de água e de ração, para que ele perceba que ele é um ambiente confortável e seguro. Quando a gente tenta afagar o cão com medo, a gente potencializa o medo. E porque ele percebe que estando com medo, ele tem uma coisa gostosa, que é o abraço, é o carinho. Então ele sempre vai ter medo, para que ele tenha sempre o abraço e o carinho. Quando o momento mais crítico passar, né, porque às vezes aqui na região dos lagos, por exemplo, durante são 2 temporadas de chuva absurdamente fortes. A primeira temporada já passou, quebrou uma árvore aqui em casa. O que a gente faz? Cada cãozinho na sua baia. A gente não escuta latido, a gente não escuta o chororô, a gente não escuta o uivo de medo, eles já estão acostumados. Então, cientes disso, eu não vou deixá-los numa tempestade. Eu os guardo para resguardá-los. Mas é uma chuvinha fina, eu posso começar a fazer uma associação agradável com o meu cão. Começou a chover um pouquinho, pega ele para brincar na chuva. Ele vai perceber que aquela água que cai do alto não faz mal a ele. É lógico que a gente não vai deixar o nosso cão ensopado, principalmente agora no inverno, porque é difícil de secar. E cães que possuem pelo e subpelo, como no caso dos Rottweilers, fica muito difícil a secagem. Isso pode causar dermatite, isso nós já conversamos. Então procurem fazer associações agradáveis. Um rápido passeio, uma rápida brincadeira no quintal, para ele perceber que a chuva em si não é danosa, não é perigosa. É lógico, a gente vai resguardar a saúde e a segurança do nosso cão, como eu falei. Aumentou a chuva, guarda o cãozinho no seu canil. Ah não, Danilo, ele fica dentro de casa. Ok. É importante a gente anteceder, a gente antever os sinais de medo dele. Começou a perceber que a chuva está aumentando, que isso pode trazer um desconforto ao cão, com a forma mais natural possível, leve-o para o cantinho dele. Não espere com que ele demonstre o medo para receber o abrigo, receber a segurança. É igual quando eu falo com a correção do cão. A gente não tem que esperar o cão errar para a gente corrigir. A gente tem que corrigir antes dele errar. Quando ele demonstra sinais de que ele vai ter um comportamento inadequado, nós, enquanto tutores responsáveis que conhecemos e acompanhamos o dia a dia do nosso cão, nós temos que anteceder o erro e corrigi-lo. Essa correção, como eu já falei, um estalar de dedos, um chiado, mudar o foco do cão com outro objeto, com uma outra situação. A chuva é a mesma coisa. Percebeu que a sua chuva está engrossando, já começou a ouvir um trovão ou outro um pouco mais distante? Leva para o canil, leva para dentro de casa, se esse é o ambiente natural dele. Mas é importante que nós façamos associações agradáveis ao nosso cão no período de chuva. Não deixem ensopado. Não. Rottweiler, por exemplo, menos os nossos, adoram brincar na chuva. Mas quando a chuva é muito forte, a gente interrompe a brincadeira.
até para que eles não escorreguem no gramado, na varanda, não pisem num buraco eventual, não fiquem muito ensopados. Mas é importante que vocês façam essa associação. O medo é muito perigoso para um cão, não só para a saúde dele, mas para o desequilíbrio momentâneo do cão. O cão com medo, ele pode se tornar reativo. E essa reação pode vir através de uma agressividade. Então é muito importante que a gente, com a nossa energia calma, firme e assertiva, nós possamos transmitir ao cão que essa nova condição é normal e não é danosa. Tá ok? Bom, família, a gente espera que dessa forma a gente possa ter trazido um pouco mais de informação a vocês. Aqui na região dos lagos é um período que não chove tanto, é um período de um pouco mais de seca, né, de um pouco mais de estiagem, mas a gente sabe que existem regiões do país que chovem muito. Então fica só a dica, até porque com o período das férias é um momento de vocês de repente ficarem um pouco mais próximo dos cães e observarem pontualmente algum comportamento, algum sinal de que algo de ruim ele está sentindo e que vocês possam amenizar. Tá ok? Bom, família, quem puder deixar o like a gente agradece, é uma maneira do YouTube perceber que vocês estão gostando dos nossos vídeos e dessa forma continuar recebendo. A gente por vezes recebe informações de Danilo, poxa, você não grava vídeo há tanto tempo e de repente a gente está gravando. O que acontece é que quando o vídeo não recebe muito like, ou até mesmo dislike, o YouTube acha que o vídeo não está sendo visto e aí ele acaba parando de enviar. Então, por favor, ativem o sininho. Ah, não, já tem o sininho ativado, então desativem e ativem de novo. Aqueles que estão chegando, muito obrigado, sejam bem-vindos ao canal Mundo Cão. Vocês vão entender a nossa proposta e a gente espera poder ajudar. E aqueles que estão com a gente há tanto tempo, nosso muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até uma próxima. E eu fui.